Vários motivos podem te levar a pensar em uma migração de carreira. Pode ser que um amigo seu fez uma migração de carreira, trabalhava no mesmo setor, na mesma área que você e decidiu migrar e conseguiu ter resultados positivos, mesmo trabalhando há pouco tempo nessa nova área. Pode ser que você esteja frustrado ou frustrada com a área que você atua hoje. Pode ser que no passado você teve experiências relacionadas a uma outra área e você decidiu então que esse é o momento de você migrar. Ou pode ser que você viu uma área em crescimento e olhou para aquilo e falou: olha, parece que o que esses profissionais fazem é algo que eu conseguiria fazer. Qual é o seu caso? Não sei. Mas quer saber? Não importa. A questão é, quando você pensa em fazer uma migração, é necessário que você entenda quais são os primeiros passos que você precisa tomar para que você consiga ter mais sucesso na busca por conseguir essa tão sonhada migração de carreira. Hoje a gente vai falar sobre isso, especificamente voltado à área de testes e qualidade de software. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo profissionais a conseguirem alavancarem suas carreiras dentro da área de testes de software. Alavanque de carreira pode significar que você vai conseguir a sua primeira oportunidade dentro da área de testes de software ou que você já atua na área de testes e quer aumentar o seu salário em 30% ou conseguir uma promoção, ou mesmo se você perdeu o seu emprego e está buscando uma recolocação. Ao conseguir alcançar seu objetivo, você alavancou a sua carreira. E é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Vamos então para a nossa aula de hoje? Porque assim, se você quer migrar para a área de testes de software, tem sim um grupo de conhecimentos que você precisa conhecer. Esse grupo de conhecimentos está relacionado diretamente à área de tecnologia. E quando a gente fala da área de tecnologia, é um grupo de diversos conhecimentos que você precisa ter. Vou falar para você sobre alguns deles. Programação, que é uma atividade de você conseguir transformar um problema do dia a dia em um pedaço de software que vai ser então executado dentro de um computador para que aquele problema seja então computado pelo computador, ok? Isso é você construir um software. A construção de um software depende de alguns fatores que estão relacionados diretamente à tecnologia. Como eu já falei aqui, programar vem de você utilizar algo que a gente chama na área de tecnologia de linguagem de programação para conseguir escrever comandos que o computador consegue compreender. Bacana, né? Só que não é só a linguagem de programação que é necessária. Também é necessário que existam bancos de dados, que são basicamente softwares que você, ser humano, pode instalar em um computador ou em um servidor para que consiga então fazer a gestão de informações. Por exemplo, se eu quero ter um sistema para registro de pessoas, eu preciso que as informações das pessoas fiquem armazenadas. E existem diversas formas de bancos de dados. Dentro da área de tecnologia, a gente costuma chamar os mais conhecidos de bancos de dados relacionais ou bancos de dados não relacionais. A gente não precisa entrar no profundo aqui da especificação técnica de cada um deles. Se você tiver curiosidade, depois pode pesquisar aqui mesmo no YouTube. Mas pensa que existem formas de armazenar essa informação. Quando você tem linguagem de programação e você tem bancos de dados, você já começa a poder então construir pequenos softwares. Eles podem ser compostos por diversas outras tecnologias que em algum momento na sua trajetória provavelmente você já ouviu alguém falar. Como, por exemplo, interface gráfica, ou como API, ou como web service. São alguns termos que geralmente são utilizados pelas pessoas e que acabam fazendo parte desse universo de construção de um software. Todo software precisa ser testado. E testar um software significa que uma pessoa, um profissional da área, vai aprender algumas técnicas. É isso mesmo. Existem técnicas que você pode aprender para como fazer testes em um software, um sistema de computador, de modo que você consiga revelar alguns dos problemas mais impactantes
aquele problema que realmente vai fazer com que, se por acaso o software for entregue para os seus usuários, a empresa vai perder muito dinheiro. Seja porque vai causar um problema que vai fazer com que o dinheiro das pessoas sumam, ou que as pessoas tenham acesso às suas informações secretas, ou que informações, transações não desejadas aconteçam dentro da sua conta, entende? Tem esses diversos problemas que podem acontecer no universo de um software. A pessoa que testa softwares é esse profissional que detém todo esse conhecimento relacionado às técnicas, a outras coisas também que a gente chama de estratégias ou mesmo ferramentas que vão servir para que esse profissional consiga então fazer testes naquele determinado software antes do software ir para as mãos do seu usuário final. Se a gente fosse colocar em outras palavras, é como se eu fosse o criador de um app, por exemplo, o Instagram. E aí eu crio o Instagram e deixo ele disponível para você fazer download, instalar no seu celular e fazer o uso dele, ok? Só que antes de colocar o Instagram lá para que você possa baixar e instalar no seu computador, no seu celular, é necessário que ele passe por essa bateria de testes que vai ajudar ali a empresa, né? No caso aqui a Meta, que é a empresa que criou o Instagram e que mantém o Instagram, para conseguir ali então preparar o aplicativo antes que os seus usuários façam uso dele e tentar identificar ali dentro desse processo quais são os principais problemas que podem acontecer para que eles sejam evitados. Beleza? Até aqui isso é sobre, eu tô aqui tentando trazer para você uma definição de como é a aplicação prática de teste de software no dia a dia de uma empresa e como isso influencia seus usuários. Migrar para essa área envolve você, primeiro, conhecer sobre softwares. Então você precisa sim conhecer sobre linguagens de programação. Inclusive, hoje em dia, 87% das vagas voltadas a testes de software exigem que você, profissional, que vai entrar para a área de teste de software, entre sabendo sobre linguagens de programação. Ok? Já a gente fala por que isso é necessário, mas precisa disso. Então, se a gente fosse falar de a primeira coisa que você precisa saber, é isso. Por quê? 87% das vagas pedem isso. Você precisa conhecer. Ok? Então, linguagem de programação é algo que você precisa conhecer. Por quê? Para você entender mais sobre como os softwares são desenvolvidos, conseguir conversar com as pessoas do seu time e ter discussões técnicas sobre como os softwares estão sendo criados, mas também para que você utilize linguagem de programação para criar algo que hoje em dia é definitivamente algo, sei lá, talvez a coisa mais comentada dentro da área de teste de software, que é automação de testes. Sabe o que é isso? É a possibilidade de criação de pequenos robôs digitais, tá? Só para você entender, não ter nenhum robô que vai sair andando lá para clicar, não. Se bem que isso existe já e tem algumas aplicações práticas no mercado, mas isso fica para um outro vídeo. E aí então você vai ter ali robôs digitais que vão executar ações, literalmente clicando, digitando num app. Clicando, digitando numa aplicação, num site. Clicando e digitando no sistema que instalou no seu computador. Então é necessário que você conheça sobre linguagem de programação justamente para isso. Para ter essa comunicação mais assertiva com as pessoas do seu time e para que você possa criar a automação de testes para os testes que você vai fazer dentro do seu dia a dia como um profissional da área de teste de software. É só isso que você precisa? Não, mas isso é definitivamente a primeira coisa que você precisa saber quando você quer fazer a migração de carreira. E tem muita gente que fala assim, Júlio, mas isso não é necessário, não. 87% das vagas fala que ok? É tão importante que eu mesmo criei uma playlist aqui dentro do meu canal para ajudar você a aprender um pouco mais sobre programação. Mas antes da programação, a gente tem ainda uma outra atividade que ajuda você a entender programação de uma maneira muito mais prática. Estou falando sobre pensamento computacional. E que se você for procurar hoje em dia, assim, você talvez encontre mais material sobre lógica da programação e algoritmos. Então vou até pedir para que você faça isso. Terminou de assistir o vídeo aqui?
Vai ali na barra de pesquisa do YouTube, procura assim, ó, lógica da programação. Você vai ver, vai ter um monte de vídeos, até cursos gratuitos aqui no YouTube mesmo, para ajudar você a entender um pouco mais sobre lógica da programação. Depois disso, você aprende programação e isso faz com que seja aberto para você um leque com muitas oportunidades, dentre elas essas 87% de vagas que pedem que você conheça sobre programação. É a primeira coisa mais importante que tem para você nesse processo de migração. Além disso, é necessário que você aprenda sobre a disciplina de testes de software. Então aqui atrás de mim tem alguns livros aqui em cima. Esses são só alguns dos principais livros que existem dentro da área de testes de software no mundo. Mas existem dezenas dele, talvez centenas de livros de testes de software. Por quê? Porque teste de software é uma disciplina. Você precisa aprender as diversas nuances, técnicas, estratégias, processos, mentalidade de alguém que atua na área de testes de software. Então, é muito comum que a gente veja o termo testar, né, para ser mais específico, o verbo testar sendo empregado em diversas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, comprei um relógio. Deixa eu testar. Comprei um monitor. Deixa eu testar. Comprei um microfone. Deixa eu testar. Testar é um verbo que pode ser empregado em qualquer coisa que você tenha no seu dia a dia, que você queira avaliar se funciona como deveria funcionar. Mas quando a gente fala sobre testes de software, é uma disciplina. Por se tratar de uma disciplina, é necessário que você estude profundamente ela. Que você conheça a sua terminologia, as boas práticas, os processos, as técnicas, as estratégias, as boas práticas, os papéis e responsabilidades, dentre outros. E quando você entende isso e você vai participar de uma entrevista, você fala sobre aquilo que você conhece, sobre a forma com que testes são estruturados, sobre o que se espera de você no dia a dia de trabalho e como você pode contribuir com a vida dos outros integrantes de uma equipe de desenvolvimento de software. E como você, com base em todo esse conhecimento, conseguiria então aplicar esse conhecimento para que você conseguisse testar aquele software do Instagram antes dele ir para a mão do cliente e saber que o cliente vai poder utilizar sem ter aquele risco de ter problemas, problemas críticos que podem causar aí grandes problemas para as empresas. Entendeu aqui mais ou menos como funciona? Programação e conhecimento profundo sobre teste de software são duas coisas que fazem parte da sua busca por conseguir ter pela busca em conseguir ter uma facilidade maior em conseguir fazer a sua migração para a área de testes de software. Tem um terceiro ponto que vale muito a pena que você entenda, que também faz parte da sua busca quanto à migração de carreira, que é você entender quais são as necessidades do mercado. Então é assim, eu falei para você que programação é uma necessidade do mercado, não é? Mas existem outras também. Tá? A pessoa que vai atuar na área de teste de software precisa conhecer um grupo de ferramentas que são as ferramentas mais pedidas pelo mercado. E quando a gente fala do top 5, ainda segundo essa mesma pesquisa que o meu grupo fez sobre vagas no Brasil, a gente estudou 500 vagas no Brasil para entender o que o mercado de testes espera, né, dos seus candidatos. Foi lá que a gente descobriu que 87% espera que você saiba programar, ok? Mas outra coisa que a gente descobriu é que existem aqui um top 5 das ferramentas mais pedidas pelo mercado. E a primeira ferramenta mais pedida pelo mercado se chama Selenium. É igual aquele componente químico mesmo, sabe? Selenium é uma ferramenta voltada para automação de testes web e ela é super pedida pelo mercado hoje em dia. Então, ela está em primeiro lugar, o top 1, a ferramenta mais pedida pelo mercado. Segunda ferramenta mais pedida pelo mercado se chama Postman. A ferramenta Postman é uma ferramenta voltada para testes em APIs REST. Ela também te dá a oportunidade hoje em dia de testar outros modelos de arquitetura de API e com isso faz com que você, testador, tenha a possibilidade de utilizá-la e de também executar alguns testes.
Postman é muito pedido pelo mercado e por isso está no top 2 das ferramentas mais pedidas. A terceira ferramenta mais pedida hoje em dia para testadores é uma ferramenta chamada Cypress. C-Y-P-R-E-S-S. Cypress. E essa ferramenta, ela também, assim como o Selenium, é utilizada para automação de testes web. Mas ela também te dá outras possibilidades de testes. A gente não precisa entrar nesse assunto hoje, mas saiba que ela também é utilizada e utilizada muito para testes em aplicações web. A quarta ferramenta é chamada de Jira. Essa ferramenta é uma ferramenta que é utilizada para que você e o seu time façam a gestão de projetos relacionados à construção de software. Mas o Jira, né, ganhou sua popularidade quanto à questão de software, mas hoje em dia ele poderia ser utilizado para qualquer outro tipo de tarefa que possa ser realizada dentro de um time, né? Mas ficou muito conhecida por essa relação com o desenvolvimento de software, ok? E a quinta ferramenta mais pedida pelo mercado é chamada de Cucumber, se escreve Cucumber. E essa ferramenta é uma ferramenta que dá suporte a uma prática chamada BDD, Behavior Driven Development. É uma prática muito comum para desenvolvedores que querem desenvolver softwares. E por isso BDD, Behavior Driven Development, significa desenvolvimento de software orientado a comportamento. Entretanto, no decorrer dos anos, testadores começaram a utilizar essa ferramenta e por utilizar tanto, hoje em dia, acaba sendo requerida para testadores também e é a quinta tecnologia mais pedida no mercado hoje em dia. Então, essas são as top 5 de ferramentas. Quando você quer fazer a migração para a área de teste de software, é necessário que você aprenda a programar, é necessário que você aprenda sobre teste de software, é necessário que você aprenda sobre essas ferramentas que são as ferramentas mais pedidas. Por que isso? Porque quando você for participar de uma entrevista, você vai conseguir então ter acesso às melhores vagas, afinal você está atendendo aquelas necessidades que o mercado tem e isso vai fazer com que você tenha muito mais oportunidades. Agora, se você gostou desse vídeo, desse caminho para você, é necessário que você saiba que eu tenho uma mentoria chamada Mentoria em Teste de Software e que lá dentro eu trago para você todos esses conhecimentos. Então, todos eles estão organizados para você dentro de uma jornada. Você entra para a mentoria e tem lá um plano de estudos onde você vai aprender tudo que você precisa para se preparar para essa sua migração para a área de teste de software com alguém que já ajudou centenas de pessoas a conseguirem fazer a sua migração de carreira também. Aqui dentro do meu YouTube tem uma playlist chamada Alunos que Alavancaram. Se você clicar lá, vai ver um monte, mas um monte mesmo, mais de 100 depoimentos de alunos. São alunos que alavancaram sua carreira e uma grande parcela deles são alunos que fizeram a transição de carreira através de participar da mentoria. Então, se você quiser saber mais sobre a mentoria, tem aí um link para você na descrição do vídeo. Você pode conhecer mais sobre a mentoria e sobre quando a gente vai ter novas turmas também para que você possa participar. Mas, de fato, você consegue encontrar muito desse conhecimento que eu agrupei já prontinho para você, mastigadinho dentro da mentoria, em diversos livros voltados a teste de software, ou mesmo navegando em conteúdos aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Se você quiser estudar comigo, vai ser um grande prazer, basta você vir para a mentoria, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no botão curtir e também de se inscrever para você continuar recebendo conteúdos que eu posto aqui no canal. E se você adorou esse vídeo, deixa seu comentário, porque eu vou adorar também poder ir lá interagir com você nesses seus comentários que você deixa no vídeo. Se você tem algum amigo ou alguma amiga que precisa saber quais são os passos iniciais para que ela possa fazer, então essa migração para a área de teste de software, não esqueça de compartilhar esse link com esse seu amigo ou amiga também, beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!